Olá, Pedro. Como vão as coisas? Tudo bem, seu Freitas. Já terminamos a montagem da laje. Agora só falta concretar. Antes de concretar, você precisa preparar a parte elétrica e hidráulica que passam por dentro da laje. É isso mesmo que eu vim ver com o senhor, seu Freitas. O que eu tenho que fazer e que materiais que eu vou precisar? Em primeiro lugar, coloque as caixas dos pontos de luz que ficarão embutidos na laje. Se os pontos forem no centro de cada cômodo, passe 2 linhas diagonais para marcar o lugar certo. Os eletrodutos ligando esses pontos até a aprumada das paredes, onde serão colocados o quadro de distribuição e os interruptores. E a parte hidráulica, seu Freitas? Na parte hidráulica, o cuidado que deve ser tomado é no lugar do banheiro do andar de cima. Como assim? Você vai ter que instalar uma caixa sifonada e algumas tubulações para recolher as águas servidas da pia e do chuveiro e o esgoto da bacia sanitária. Essas tubulações vão aparecer no forro do andar de baixo. Eu não tinha pensado nisso, hein? E agora como é que eu vou fazer para resolver esse problema? O melhor jeito é fazer um rebaixo na laje para esconder essa parte da instalação hidráulica. Se for feito com cuidado, o rebaixo pode ficar sobre a porta de entrada sem causar nenhum problema. Opa, bacana. Assim vai ficar bom e não vai chamar muita atenção. Depois disso, já dá para pensar na concretagem. Como você vai fazer o concreto? Nós resolvemos comprar o concreto numa concreteira. Mas aí eu preciso calcular quanto que eu vou precisar de concreto. Você vai ter que somar o volume de concreto das lajes, das vigas em canaletas e das vigas em formas. Bom, aí é só eu multiplicar o comprimento, a largura e a altura. Aí eu somo tudo, não é? Isso. No caso da laje, você deve contar 5 centímetros de altura, o que é suficiente para fazer a capa e concretar as juntas das lajotas. No caso da laje, eu tenho 10 metros de comprimento por 3 metros e 20 centímetros de largura e 5 centímetros de altura, que é o mesmo que 0,05 metros. Então, para a laje, eu vou precisar de 10 vezes 3,20 vezes 0,05, que dá 1,60 metros cúbicos. É isso. Agora você deve repetir o mesmo cálculo com as medidas de cada tipo de viga. Certo. Aí eu vou chegar no volume total de concreto necessário para essa parte da obra. Convém comprar um pouco a mais para evitar que falte. E no caso da laje, não se esqueça de pedir o concreto com a resistência recomendada pelo fabricante. Mas antes de iniciar a concretagem, você vai ter que tomar algumas providências. Limpe a laje e verifique se todos os elementos estão na posição certa, principalmente as armaduras. No caso das vigas com formas de madeira, use espaçadores de plástico para evitar que a armadura encoste no fundo ou na lateral das formas. Antes da concretagem, molhe bem todos os blocos canaleta, a laje pré-moldada, as formas de madeira e as armaduras. Evite a vibração ao transportar o concreto. Se usar carrinho, arrume um com rodas de borracha. Alugar um pequeno guincho é uma boa medida para agilizar o serviço e facilitar o transporte do concreto. A concretagem da laje deve ser feita sem interrupções, do começo ao fim. Um dia nublado, mas sem chuva, é o clima ideal para fazer a concretagem. E a melhor hora é a parte da tarde, porque assim o concreto passará a noite sem receber sol. Em todo caso, é bom estar preparado para se proteger do sol. Se for preciso, use um plástico preto para cobrir a laje. Tome cuidado para evitar bolhas de ar e para que todas as partes das formas fiquem preenchidas por concreto. Por isso, vale a pena alugar um vibrador, que não é caro e compensa muito. Mas não exagere na vibração. Se aparecer água na superfície do concreto, retire o vibrador imediatamente. E cuidado para não encostar o vibrador numa armadura.
esqueça, concreto não seca, concreto cura. Após a concretagem, mantenha sempre o concreto molhado e evite o sol e o vento que secam a água do concreto e prejudica a qualidade. Durante uma semana, deixe a laje coberta e o concreto bem molhado. Mesmo depois de curada, deixe a laje coberta com sacos de cimento e folhas de jornal, que é para proteger do sol até que a laje seguinte fique pronta. Ai, Pedrão, olha que maravilha! Nosso teto já tá pronto. O primeiro, né? É, o de baixo. Pode ter outro, depois eu devo conseguir outras casas. Tô exausta, Pedrão. Muito trabalho, né? Tá parecendo um disjuntor com a mola aberta. Por acaso o disjuntor te traz azeitona? No próximo programa você vai aprender o que é um disjuntor e a fazer as instalações elétricas. Não perca. Fique à vontade. Afinal, a casa é sua. Tá bom, João? A instalação elétrica, primeiramente, tem que ser feita com conhecimento, seguir planta, usar os padrões dos fios, que existe um padrão de cores, né, neutro, 220 e tal. Acho que tudo isso tem que ser pensado. Tem que ser pensado também a necessidade dentro de uma casa, quanto que vai se usar. Por exemplo, se está se construindo uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, então você já tem que pensar que ali não vai ter um consumo mínimo de energia. Então acho que tem que ser pensado tudo isso. E usar material de qualidade, pessoas que saibam fazer. Então tem algumas coisas que tem que quebrar, né? Mas a eletricidade não, eu acho que ela tem que seguir já os conduítes dentro da parede, já com as caixinhas nos locais certos, né? Então, o pedreiro ele tem que ter essa preocupação de saber o local da caixinha, ele tem que ter a preocupação de esticar bem a linha também, de nivelar a parede. Tudo isso ele tem que ter mais ou menos uma preocupação de fazer isso aí. A parte elétrica ela é feita junta, ela é feita simultaneamente com a casa. Então quando você faz o piso, você faz o contrapiso, você tem que colocar o conduíte antes. Tá? Esses conduítes é que vão determinar onde vai passar a fiação, né? Então esse conduíte é importante. Se você fizer a casa, concretar e esquecer de colocar o conduíte, você vai ter que quebrar tudo de novo. Então dá muito mais trabalho. Você tem que ser preparado antes, a pessoa tem que saber o que está fazendo, saber onde vai colocar os conduítes. Isso é muito importante para ela poder estar fazendo um trabalho certo e fazer certo a primeira vez, né? Não precisar estar repetindo o trabalho de novo, que vai tornar muito mais cansativo o serviço dela. A emoção vai ser muita. Primeiro porque a gente sabe que foi uma coisa que a gente mesmo que construiu, a gente deu duro. Eu acho que o valor vai ser muito mais. Porque a gente sabe como foi feito, cada tijolinho foi a gente que colocou. Então a emoção vai ser demais. Só em pensar, a gente tá doida que isso aconteça logo, termine logo, pra gente mudar, fazer o acabamento, cada quem vai ter seu acabamento, né? Colocar seu azulejo, tudo isso. Isso é gostoso demais.